Olá pessoal, como vão vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Vamos continuar o nosso curso de Eletromagnetismo 1 e dessa vez vamos investigar, nessa semana a gente vai investigar o cálculo vetorial. Por que isso é importante? A essa altura já deve ser óbvio para você que as quantidades que nós vamos utilizar, as grandezas que nós vamos utilizar dentro do curso de eletromagnetismo são grandezas nas formas de campos. A maioria assume essa forma de campos. Campos escalares e campos vetoriais. Campos escalares e campos vetoriais. Só para a gente se relembrar, os campos escalares são funções que são definidas dentro do espaço, ou seja, elas são definidas, pode ser por um x, y, z, por exemplo, aqui, E esse valor de f aqui é um escalar, certo? Esta função aqui possui um valor escalar. Já os campos vetoriais são a mesma coisa, mas é um vetor que é definido em cada posição do espaço. Para eletromagnetismo 1, nós vamos calcular, Vamos encontrar essas grandezas estáticas. Então, a gente não vai ter aqui uma quarta variável no tempo. Mas lá para eletrônica 2, eletromagnetismo 2. É Mag 1 e Mag 2, tá, minha gente? Estou confundindo aqui. Para eletromagnetismo 2, a gente vai adicionar o tempo. Mas no nosso caso, a gente não vai ter. Então, vamos ter campos escalares e vetoriais estáticos, ou seja, invariantes no tempo, que são definidos para cada ponto no espaço. E, obviamente, quando a gente trabalha com este tipo de variável, a gente precisa definir cálculo vetorial, porque as nossas operações serão operações que respondem a equações diferenciais. Só que agora essas equações diferenciais lidam com a posição no espaço. Para isso, a gente vai precisar definir esses elementos. A gente começa a partir da definição dos nossos elementos infinitesimais. Então, como a gente está fazendo esse cálculo dentro de um espaço, que no nosso caso será tridimensional, a gente precisa definir esses elementos infinitesimais não em função apenas das coordenadas. No final das contas, ele vai ser definido em função das coordenadas, sim, mas em função de se a gente quer fazer essa integral em uma dimensão, a integral em duas dimensões ou a integral em três dimensões. Então, nós teremos as integrais de linha. Então, as integrais de linha serão o quê? A integral ao longo de uma linha L de uma função qualquer, certo? Eu vou colocar aqui um f de x, esse x vetor é uma posição, integral dl. Essa aqui vai ser uma integral de linha. Aliás, deixa eu tirar esse vetor aqui. Esse meu elemento infinitesimal dl é o meu elemento infinitesimal de comprimento. Eu posso ter uma integral de superfície ou uma integral de área. Então, eu vou definir uma área S e eu vou integrar nessa área S uma função, também independente da posição, mas multiplicado por um outro elemento infinitesimal. O elemento infinitesimal ds. Então, meu ds será um elemento, faltou a letra E, infinitesimal de área. E, obviamente, a minha integral no volume será a integral de uma função qualquer, f de x, dv. A gente vai usar o v minúsculo para indicar volume, certo? Então, esse dvzinho vai ser o elemento infinitesimal de volume. Como é que a gente vai definir, esses elementos? Obviamente, a gente sabe que quando a gente multiplica dois comprimentos, a gente encontra uma área. Então, se você tem, por exemplo, um quadrado, vamos ver o que é um quadrado. Você tem uma altura A e uma largura B, a área aqui desse quadrado vai ser A vezes B. Então, a gente já sabe aqui, por intuição de conhecer a geometria plana, que a multiplicação dos dl vai resultar em um ds. E quando a gente quer calcular um volume, a gente coloca uma dimensão a mais. Então, se esse cubo aqui tem profundidade C, C vai ser aqui, B vai ser aqui. Se ele tem essa profundidade C, então meu volume vai ser A vezes B vezes C. Então, eu vou fazer uma outra multiplicação daqui para cá. Então, como é que eu deduzo esses elementos dl, ds e dv? Eu faço sucessivas multiplicações. Essas multiplicações não são multiplicações quaisquer, elas precisam ser multiplicações de vetores, ou seja, multiplicações vetoriais que são produto interno ou
o produto vetorial. Então, um desses dois produtos vai resultar do dl para o ds, do ds para o dv. Beleza. Então, agora vamos começar a discutir como é que a gente encontra esses elementos infinitesimais de área. Vamos primeiro pensar na coordenada cartesiana, certo? Então, quem é o meu dl? Imagine que eu tenho aqui um espaço cartesiano. Então, se ele é destrógeno, x, y, você faz a regra da mão direita e encontra a direção de z. E eu tenho aqui um ponto P qualquer. Imagine que eu quero deslocar esse ponto P ao longo de uma linha. Eu quero fazer um deslocamento de P, aliás, não vamos chamar P, né? Vamos chamar de A e B. Eu quero fazer um deslocamento de A para B. Quem é que vai ser o meu elemento infinitesimal de comprimento, né? Cada pequeno comprimento dl ao longo dessa linha. Mas veja só, apenas ter a distância dl não é suficiente para que a gente consiga expressar completamente essa integral. Afinal de contas, dl tem um certo comprimento, mas é preciso indicar a direção através da qual a linha cresce. Afinal de contas, eu posso, digamos que tem um comprimento L, eu posso tomar o mesmo comprimento L e acabar em outro ponto C diferente de B, né? Então, não basta para a gente descrever essa linha L apenas dizer, o comprimento é tanto. Eu preciso dizer quem é o meu comprimento infinitesimal, mas também é preciso ter uma direção. E a gente vai representar isso, obviamente, de uma forma vetorial. Então, esse dl aqui terá necessariamente que ser um vetor. Vamos apagar aqui isso aqui que eu usei só para indicar. Então, o meu dl será um vetor. Como a gente já sabe lá de Física 1, a gente pode descrever o dl em função das três componentes. Então, se o meu movimento é paralelo ao eixo x, vamos dizer que o meu dl seja paralelo ao eixo x, está muito mal desenhado esse dl aqui, mas se esse for o caso, eu vou dizer que o meu dl tem um incremento de distância igual ao próprio incremento da variável x. Ou seja, se eu avanço de x para x mais dx, o meu comprimento L avançou de L para L mais dl. Então, meu dl tem módulo dx. Certo? Isso aqui para um movimento paralelo ao eixo x. Em que direção esse movimento aconteceu? Na direção do próprio vetor unitário AX. Então, essa é a minha primeira componente do dl. A essa altura, você já sabe que esse movimento pode acontecer nas três diferentes variáveis. Então, portanto, dx/ax mais dy/ay mais dz/az. E esse é o meu elemento dl com as suas possíveis combinações. A gente vai usar sempre as três? Não. Na maioria dos casos, a gente consegue subdividir os trechos e fazer essas integrais de linha em rotas que sejam constantes em x e constante em y e constante em z. Vou dar um exemplo aqui. Vamos ver só no plano, certo? No plano x e y, vamos dizer que eu quero fazer a integral desse ponto A até esse ponto B. A integral mais curta seria através desse caminho aqui, certo? Mas, dependendo do tipo de aplicação, eu posso dividir a minha integral em uma integral só em x. Aliás, eu troquei aqui as variáveis, né? Esse é y e esse aqui é x. Então, eu posso fazer uma integral que cresce só em y e depois eu posso fazer uma integral que cresce só em x. É óbvio que isso depende do tipo de campo que você está integrando, né? O campo precisa ter uma certa propriedade para que você possa fazer isso. E essa propriedade a gente chama de conservatividade, certo? Conservação desse campo aqui. Se o campo for conservativo, eu posso subdividir os meus caminhos em, trechos menores. Então, quem seriam aqui os meus DLs? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C. Esse é um ponto intermediário. Esse meu DL nesse trecho seria dy ay. E o meu dl nesse trecho aqui seria dx ax. Mas a forma geral, a forma geral do dl é essa que você está vendo aqui. Como é que a gente encontra agora o dl para coordenadas cilíndricas? Vamos pensar então agora no incremento das variáveis em coordenadas cilíndricas. Para coordenadas cilíndricas eu tenho aqui um cilindro, certo? Vou desenhar esse meu
cilindro aqui para a gente escolher um ponto P qualquer. Vou escolher um ponto P na ponta desse cilindro aqui e vamos aumentá-lo nas 3 dimensões. Então está aqui, dl vai ser igual a. Beleza. A minha primeira dimensão em cilíndricas é a dimensão do raio cilíndrico. Então, deixa eu escolher outra cor aqui. Tá aqui, ele vai crescer nessa direção. Se o meu dl possui essa direção, um incremento de ρ resulta, ou seja, se meu raio é ρ, se o meu raio é ρ e ele passou a ser ρ mais dρ, o meu comprimento L passou a ser L mais dl, então meu dl é igual a dρ. Então dρ a ρ. Ok. Próximo incremento é o incremento em φ. Aí agora temos um problema. Vamos desenhar aqui o xy novamente. Aliás, vou apagar isso aqui. Xy novamente. E aqui está y, aqui está x. E eu tenho a minha coordenada polar, certo? Aqui está o meu ponto P. E eu vou incrementar esse ponto P de um ângulo de φ. Então, esse ângulo aqui, ó, é de φ. Com o mesmo raio, obviamente, porque eu estou agora isolando as variáveis, né? Eu estou querendo encontrar a contribuição no aumento desse comprimento com cada variável especificamente. Esse comprimento aqui que aumentou, ele não é um aumento de dφ, certo? Ou seja, quando o meu φ passa a ser φ mais dφ, o meu comprimento ele não aumenta de dφ, ele aumenta de ρ dφ, que é esse comprimento de arco. Ou seja, a minha segunda componente será ρ dφ por essa razão, na direção a φ. Porque na direção a φ, veja que ele está crescendo, ó, nessa direção aqui, que é a direção de crescimento de φ. Por que eu estou desenhando ρ? É φ, certo? Ok, beleza. Então isso é interessante. Nós temos aqui, ó, uma variável que está sendo multiplicada pelo meu dφ. Eu posso dar um nome a esta variável e o nome que eu vou dar a esta variável é fator de escala. Então eu vou dizer que existe um fator de escala associado a cada variável. Então, por exemplo, aqui a gente já sabe que é dz a z, né? Como essa variável é mesmo z, eu vou até completar aqui dz a z. Então vamos observar aqui essas variáveis e definir quem são esses fatores de escala. Vou criar uma tabelinha aqui embaixo. Isso é extremamente importante porque a partir de agora a gente vai definir todos os nossos operadores em função dos fatores de escala. Quem são esses fatores de escala? Nós vamos dizer que eles são HI, HJ e HK. Então vamos construir essa tabela com a gente dos fatores de escala. Quem é que serão as variáveis I, J e K, né? A gente está aqui levantando essas variáveis. Aliás, vou fazer o seguinte, deixa eu pausar essa gravação porque eu construo a tabela e volto quando a tabela estiver construída. Ok, pela magia de pausar o vídeo, agora nós temos uma tabela completa. Então, que tabela é essa? Sistemas de coordenadas cartesiano, cilíndrico e esférico, as coordenadas I, J e K e os fatores de escala HI, HJ e HK. Em cartesianas, quem são as nossas variáveis? Deixa eu colocar em cores diferentes, né? X, Y e Z. Os nossos fatores de escala são, obviamente, todos iguais a 1. Por quê? Porque x, y e z já são coordenadas de comprimento, né? Elas já expressam o comprimento. Já as coordenadas cilíndricas, vamos botar de outra cor aqui, ó, serão ρ, φ e z. Z é a mesma coordenada, né? Então o nosso fator de conversão será 1. Da mesma forma,
Rho, perceba que Rho já é unidade de comprimento. Rho é o raio, né? Então, o meu fator de escala para Rho será igual a 1 também. Já o φ é um ângulo. Quando eu vario o ângulo, então, se eu vario aqui, ó, dφ, isso resulta numa variação de comprimento igual a esse valor de arco. Então, Rho dφ. Portanto, meu fator de escala aqui é Rho. Beleza. E em coordenadas esféricas, eu tenho o raio R, θ e φ. Vamos parar para pensar em quem são os fatores de escala e deixa eu redesenhar isso aqui porque eu quero colocar em outra cor. R, θ e φ. Bem, R, como a gente já argumentou, é um elemento, né, de comprimento já. Então, quando o meu R varia de R para R mais dr, o meu comprimento varia de L para L mais dl. Então, fator de conversão igual a 1, fator de escala igual a 1. Φ, vamos parar para pensar sobre φ, né? É o mesmo φ. Então, portanto, o meu fator de escala é novamente Rho. Só que aqui nós temos um problema. Rho não faz parte desse sistema de coordenadas. Portanto, eu preciso converter Rho para coordenadas esféricas e a gente sabe que Rho é igual a R seno θ. Então, R seno θ pertence às coordenadas esféricas. E θ, como é que a gente pode verificar isso, né? Vamos olhar no plano RZ. Então, deixa eu desenhar aqui o plano RZ para a gente verificar esse crescimento. E vamos escolher aqui preto, Z, R, φ varia sobre este raio, né? Φ é esse ângulo aqui que desce a partir de Z. Quando eu aumento φ de um valor dφ, eu estou falando φ, mas é θ, gente. Desculpa, vamos mais uma vez, certo? Θ é esse ângulo que aponta de Z de cima para baixo, ok? Então, quando eu aumento θ de um valor dθ, é esse arco aqui que aumentará, como meu raio aqui é R, então, portanto, esse raio vai aumentar de R dθ. Então, portanto, o meu fator de escala para θ é R. Partindo desse princípio, quem é que vai ser o meu dl em coordenadas esféricas? Vai ser fator de escala vezes essa variação, né? Então, ó, dr AR mais R dθ a θ mais R seno θ d φ a φ. Perfeito? Como é que a gente encontra o caso geral? Por que é importante encontrar o caso geral? Porque decorar isso aqui é muito chato. Talvez não seja tão chato decorar essa tabela específica, né? Mas vocês vão ver que rapidamente isso aqui se torna bem convolucionado, né? bem convoluído. Então, é melhor a gente encontrar uma forma mais geral para isso do que estar decorando cada uma das formas. A forma geral eu vou colocar aqui em vermelho. dl vai ser quem? Vai ser o fator de escala da coordenada i vezes di AI mais fator de escala da coordenada j dj AJ, vetor AJ, mais fator de escala da coordenada k dk AK. Aliás, esse k aqui não é índice, né? Esse k aqui é a própria variável. Então, deixa eu corrigir aqui. DI, DJ e DK. Beleza. É H índice K, mas aqui é DK, derivada da variável K. Então, esta é a forma geral que a gente encontra para os elementos dl. Ok. Agora eu quero encontrar os elementos de área para fazer as minhas integrais de área. Esse meu elemento será o elemento ds. Vamos pensar agora que em uma determinada área eu quero fazer uma integração de um elemento infinitesimal. Então, vamos desenhar aqui uma superfície no espaço tridimensional x, y, z.
e eu tenho uma superfície que eu quero fazer a integral dessa superfície. Eu vou subdividir essa superfície em vários elementos infinitesimais. Então vão existir aqui, ó, elementos ds infinitesimais. É preciso também definir, já que eu estou tratando de campos vetoriais ou campos escalares, qual é a direção normal a essa superfície, né? Porque para definir a superfície, não basta apenas dizer qual é esse comprimento, eu preciso também dizer qual é a direção normal a essa superfície. Então, meu ds será também um vetor. Como é que eu obtenho agora um vetor a partir do produto dos comprimentos? Vocês lembram aqui que a gente fez o argumento de que a gente precisa encontrar a área a partir, né, do comprimento dl? A gente vai fazer isso aqui com uma multiplicação. Como dl é um vetor e ds é também um vetor, eu preciso fazer o produto vetorial, como está assinalado aqui. Então, eu vou encontrar o meu ds a partir dos produtos vetoriais 2 a 2 dos elementos de dl. Então, vamos observar isso aqui, ó. Quem é que vai ser o produto vetorial 2 a 2 desse elemento? Vamos primeiro encontrar o produto vetorial na direção AI, ok? Que é a primeira direção, IJK. Quem é que vai resultar em um vetor AI no produto vetorial? É quando eu fizer a J vetorial AK. Então, o módulo desse vetor vai ser HJ, HK, DJ, DK. Então, HJ, HK, DJ, DK. Eu espero que todo mundo esteja entendendo de onde veio isso. A área ela vem do produto do comprimento. Mas, quem é que vai ser o meu segundo? Eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço, talvez. Quem é que vai ser o meu segundo? O segundo é o AJ. Para encontrar o AJ, eu preciso fazer AK, produto AI. AK, produto AI, vai dar AJ. Então fica HI, HK, DI, DK, AJ. HI, HK, DI, DK, AJ. Mais o terceiro produto, né? Que o terceiro produto vai ser HI, HJ, DI, DJ, AK. JK, IK, IJ. Ok, então está correto. Essa é a forma geral do ds. Como é que eu vou encontrar o ds nas coordenadas certinhas, né? Então, em cartesianas, todos os HI e HJ são iguais a 1. Então, eu vou ter simplesmente dj, dk é dy, dz. Então, dy, dz, ax, mais. Aqui vai ser ó, dx, dz. Então, dx, dz, az. Opa, AZ não. AY. Mas isso é o que dá a pessoa fazer na hora, né? Vai errando. Mas a gente vai consertando, tá? E aqui, ó, DI, DJ é DX, DY na direção AZ. Essas são as integrais de ds. Toda vez a gente vai integrar nas três direções? Não. Existem formas aí de a gente integrar nessas superfícies só pelas componentes, da mesma forma como a gente faz a integral de linha. Isso vai depender do campo e da superfície que você está integrando. Qual vai ser o meu ds em coordenadas cilíndricas? Deixa eu botar ele até mais embaixo aqui, porque senão não vai dar. Porque vai ficando grande, né? ds é o maior de todos. Então aqui em coordenadas cartesianas, em coordenadas cilíndricas eu vou ter quem? Eu vou ter HJ, HK. Só um dos Hs é diferente, né? Só o H para a coordenada φ, que é o HJ, né? Ó, o HJ é ρ. Então, para a coordenada φ, né? Então, HJ, esse cara daqui vai dar quem? Vai dar ρ. HK é igual a 1. DJ, DK. Esse cara daqui é quem? É φ. E o K é Z. Então, dφ, dz, a, ρ. Mais, esse aqui é HI e HK. Os dois são iguais a 1, né? Então, DI é dr, dρ, aqui no caso porque é cilíndrico. DK, dz. AJ é a φ. Mais
HI, HJ, HI é referente a ρ, é igual a 1, HJ é igual a ρ. Então, ρ de φ AK aqui vai ser igual a Z. Pronto. Beleza. Então, esse é o elemento ds, né, o elemento de área para as coordenadas cilíndricas. E para coordenadas esféricas, o que eu tenho? Então, meu ds vai ser igual a... Vamos olhar lá na tabela, né? Então, H1 é igual a HI é igual a 1, HJ é igual a R e HK é igual a R seno θ. Então, aqui J vai ser R, K vai ser R seno θ. Então, R ao quadrado, seno θ, dj dk. Então, d θ, d φ, que é R θ φ. Mais, aí esse aqui vai ser quem? HI é 1, HK é o terceiro, é R seno θ. Então, R seno θ, di dk. I é R e K é φ. Então, R seno θ dr de φ na direção J. Então, aqui é A, J é a segunda, né, que é θ. Faltou aqui, não foi? Vamos corrigir isso também. Então, puxei para cá, e aqui vai ser quem? dr. dr. Beleza, mais uma terceira variável. Então, HI é 1, HJ é R, então R, DI, DJ. dr, J é θ. Então, dr d θ, A, φ. E tá aqui. Certo? Então, nunca mais você precisa decorar essas fórmulas aqui. Você precisa, na verdade, entender de onde veio o ds. Se você entende de onde veio o ds, isso aqui é bem evidente, porque o HI, HJ, HJ, HK, HI, HK, HI, HJ, e vezes os elementos infinitesimais, é simplesmente os valores das áreas, né, cujos vetores são perpendiculares a essas áreas, certo? Normais a essas áreas. Ok. Vamos pensar agora nas integrais volumétricas. dV. Então, eu estou integrando aqui num volume x, y e z. Eu vou ter aqui um volume, certo? E eu estou integrando aqui um pequeno pedacinho de volume. Então, volume V. Note que esse volume aqui, diferentemente do que a gente fez aqui na superfície, que a gente precisava definir um vetor, né, para definir qual é o lado da superfície que a gente está integrando. E no caso da linha, a gente precisa também para definir qual é a direção em que a gente está integrando. No caso do volume, isso não é necessário, tá? O volume não tem nenhuma direção, uma vez que o nosso espaço já é tridimensional. Se nós tivéssemos um espaço tetradimensional, por exemplo, então nós precisaríamos dar uma direção ao volume. Mas no caso do espaço tridimensional, não faz sentido a gente falar na direção, certo, do volume. Então o dV é um valor escalar. Então o que a gente precisa fazer para obter o dV? A gente vai precisar fazer essa multiplicação aqui, só que dessa vez ela será uma multiplicação escalar, certo? E aí, obviamente, para a gente fazer esse produto escalar, a gente precisa fazer o produto desse ds aqui com o meu dl. Será que eu consigo colocar os dois na mesma tela? Consegui. Então vamos lá, ficou pequenininho, mas dá para ver. Então, ó, se eu faço o produto desse ds por dl, quem é que vai sobrar? Note que produto interno, né? Eu vou ter essa componente vezes essa componente j vezes essa componente j e essa componente k vezes essa componente k. Todas elas dão o mesmo resultado. HI, HJ, HK, DI, DJ, DK. Todas as três dão o mesmo componente, certo? Como eles são infinitesimais, não faz sentido dizer que isso é igual a 3 vezes HI, HJ. Isso não faz sentido, certo? A gente quer a componente infinitesimal. Então, vai ser isso aí. Não tem nem o que falar, certo? Fazendo aquele produto interno, a gente obtém o meu volume infinitesimal. Então, meu volume infinitesimal é HI, HJ, HK, DI, DJ, DK. Então, quem é o meu elemento infinitesimal de volume para coordenadas cartesianas?
dx, dy, dz. Meu elemento infinitesimal de volume para coordenadas cilíndricas, né? Só o HJ vai ter valor, que é ρ, d, ρ, d, φ, dz. E o meu elemento infinitesimal de volume para coordenadas esféricas, né? Então, HI é 1, HJ é R e HK é R seno θ. Então, R ao quadrado seno θ dr dθ dφ. Estão aqui os elementos infinitesimais para volume, né? Novamente, se você entende de onde vem isso aqui, não é preciso você decorar cada vez que você faz, até porque é chato saber onde é que tem R, onde é que tem seno θ, onde é que não tem, onde é que tem. Aqui é muito mais simples você entender e fazer. Então, quem serão essas integrais? Integral de linha é a integral em L de um vetor qualquer, aqui vamos colocar que ela é vetorial, certo? Que depende da posição, interno dl. Uma coisa interessante, a gente vai ter a circulação de A em L. O que é a circulação de A em L? A integral numa linha fechada L de A dl. A gente vai chamar essa integral aqui de circulação. Por quê? Porque eu estou fazendo a integral ao longo de uma linha fechada. Eu circulei um contorno. As integrais de superfície são as integrais nas superfícies de A, de x, né? A depende da posição, A é um campo vetorial, ds. E eu vou ter o caso especial que eu vou chamar de fluxo de A em S. O que é o fluxo de A em S? A integral numa superfície fechada de A ds. Por que eu chamo de fluxo de A em S? É importante a gente mencionar aqui esse nome em particular. Se eu tenho uma superfície fechada, eu vou usar só esse espaço aqui para desenhar, depois eu apago. Eu tenho uma superfície fechada, certo? S, superfície fechada. E eu tenho, por exemplo, algum elemento que gera esse campo. O fluxo desse campo, ó, vai ser a soma das componentes do campo que saem. Então, esse campo aqui tem um fluxo diferente de zero. Fluxo de S é diferente de zero. Mas, se o meu campo ele não é gerado dentro dessa superfície S fechada, superfície S fechada, e o meu campo ele vem de uma outra fonte, entra e sai na superfície S. Quem é que vai ser a minha integral ao longo dessa superfície fechada? Essa minha integral vai ser zero. Então, a gente já consegue estabelecer aqui uma relação entre o fluxo dessa superfície e a geração desse campo. Será que a geração acontece dentro dessa superfície fechada ou fora? Isso dá para a gente uma relação entre os elementos geradores de campo e o campo em si. Então tenham isso em mente. O fluxo é um cálculo dos elementos geradores de campo. E a gente vai ver isso na lei que nós chamamos de lei de Gauss. Logo em breve, certo? Muito em breve, na verdade. O fluxo é tão importante que ele recebe uma letra específica, que é a letra grega psi, certo? Então a gente vai chamar assim fluxo de S, certo? Aliás, fluxo de S não. Fluxo de A, né? Então, psi A vai ser o fluxo de A em S. E a gente tem as integrais de volume. E elas serão integrais no volume de uma função. Essa função ela precisa ser escalar, certo? dv, uma vez que essa integral aqui, ela é o integrando dv é escalar, certo? Se a gente tiver, por exemplo, uma função vetorial, a gente precisa fazer tipo o módulo dessa função, tá? Para poder tirar esse fator vetorial. Mas isso vai depender de cada espaço, de cada aplicação. Certo, gente? Então eu espero que tenha contribuído aí na nossa revisão. O material do texto já está lá para vocês, então leiam isso de forma complementar e resolvam as questões sugeridas para a gente passar para o próximo tópico. Ainda vai ter mais um vídeo nessa semana que eu vou colocar para vocês, já deve estar aí no sistema, certo? Sobre o divergente, o gradiente e o rotacional, que são funções extremamente importantes
no cálculo vetorial. Tá certo? Obrigado e até a próxima.